Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala de cultura, fala de ensino, fala de fofoca, fala de treta, fala de um monte de coisa. E antes de eu começar com o assunto de hoje, deixa eu explicar uma coisinha rapidão, só porque eu recebi alguns comentários na nossa última edição, né, no nosso último capítulo, né, último episódio, e acredito que a pessoa não entendeu muito bem como que funciona, né, um esquema de podcast. A ideia do podcast veio pra gente bater papo, veio pra eu expor aqui uma opinião, vocês exporem a opinião de vocês e a gente bater papo. Não é o objetivo do podcast de todo domingo de eu dar aula. Então eu falo, no episódio passado eu falei sobre coisas, né, em inglês para viagem e tudo mais. Tinha muito mais uma conotação de informação do que eu aqui dando aula de inglês para viagem. E uma pessoa não entendeu isso e me fez uma crítica. Tudo bem, eu aceito crítica numa boa, mas me fez uma crítica que eu considerei não válida. Uma pessoa que não acompanha o trabalho, caiu de paraquedas, não entendeu o que estava acontecendo e falou, teria sido bom ter colocado legenda. Tá bom, mas não é o propósito daqui, né? O que eu fiz? Só para deixar claro o que eu fiz. Respondi, a pessoa falou, olha, você pode olhar nesses vídeos aqui que você vai ter o material que você precisa. E é isso, tá? O podcast, gente, é pra gente trocar ideia, pra gente bater papo, pra gente, sabe, pra gente se aproximar um pouco mais, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho, eu particularmente eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. E é uma coisa que eu sinto falta, às vezes, né, na nossa sociedade de uma forma geral, que é cultura, né? Obviamente, cultura é um assunto muito amplo, então a gente não vai falar sobre cultura de uma forma geral, a gente vai falar sobre cultura sob o ponto de vista de ensino. E como é que cultura e ensino vão se correlacionar nisso? Simples. Se você aprende um outro idioma, se você decide entrar para aprender um outro idioma, você vai, com certeza, aprender uma outra cultura. Isso é a minha opinião. Você pode achar diferente, deixa aqui no comentário se você achar diferente. Por que isso? Por que eu disse isso? Vamos pegar o inglês britânico como exemplo. Você vai aprender o inglês britânico sem aprender a cultura do Reino Unido? Como é que isso é possível? Aí eu vou deixar essa pergunta para você responder para mim. Como que é possível a gente aprender uma língua sem aprender a cultura por trás dos falantes nativos dessa língua? Como? Fala para mim, sabe? Então, na minha opinião, na minha visão, quando você aprende inglês, vamos trazer aqui para o nosso rolê, para nossa, como se chama, a nossa área de expertise. Quando você aprende inglês, você obrigatoriamente aprende sobre a cultura. Por quê? Vamos pegar o mais simples de todos. Vamos pegar assim, bem na superfície, bem fácil. Você aprende como eles falam um monte de coisa, certo? Como eles falam um monte de coisa. E só isso já te ajuda a entender a cultura. Vou te dar um exemplo muito, muito fácil. Eu já escutei isso inúmeras vezes na minha vida. Poxa, mas falar desta forma não é grosseiro? Por quê? Isso, o inglês, tanto o britânico quanto o americano, eles são muito diretos. Se é sim, é sim, se é não, é não. Eu costumo brincar, assim, de que você faz uma pergunta para vamos supor, para um inglês, e a resposta é não, ele vai falar no. Vai falar para um americano, ele fala no. Vai falar para um espanhol, vai falar no. Vai falar para um francês, fala no. Italiano, no. Vai falar para um russo, niet. Vai falar para um alemão, nein. Vai falar para um português vai falar não. Vai falar para um brasileiro, você fala então, sabe o que é? É que, poxa, né, talvez assim, de repente, tal. A gente faz isso. Aí quando a gente se depara com uma cultura que é mais direta ao ponto, a gente acha estranho. Só que essa é a cultura dos caras. É assim. A pessoa olhar pra você e falar assim, não quero.
Não significa que ela não goste de você. E eu já ouvi isso de alunos meus. Ah, porque fulana não quis e tal. Será que ela tá com raiva de mim? Não, ela só não quis. Ela só não quis. E simples, né? Eu brinco muito com meus alunos assim. Entra pra seita. Entra pra seita. Aceita que dói menos. O que é o aceita que dói menos? É você entender que do outro lado é assim. E que você não tem a obrigação e nem o direito de mudar isso. Eu já vi muitas coisas na internet de... Não, mas lá fora eles comem isso. E vamos para um outro ponto que é comida. Não, mas eu vou para a Inglaterra, mas eu quero continuar comendo comida brasileira. Tá bom, mas assim, né? Explora a culinária do outro lugar. Aí daqui a pouco tá a mesma pessoa na rede social reclamando de que a comida brasileira é mais cara do que a comida britânica. Claro, né? Ela é importada. Seria o caso, no meu caso aqui, querer comer certos alimentos britânicos e achar um absurdo que ele é o olho da cara. Lógico, ele é importado. Poxa, então olha só. Você que está me vendo, com certeza você está, se não aprendendo, já aprendeu e está se aperfeiçoando aqui conosco, ou você está naquele desejo de começar a aprender. Isso é muito legal, mas já coloca uma coisa na tua mente. Olha aqui, bem dentro do meu olho. Você vai aprender inglês? Vou até chegar mais pertinho aqui. Deixa eu puxar o microfone para você me ouvir. Você vai aprender inglês e você vai aprender a cultura junto. A cultura do modo de falar, a cultura do modo de comer, do modo de se expressar de uma maneira formal, de uma maneira informal, certo? A maneira de se comportar, de reagir, certo? E eu nem vou entrar aqui na questão história, porque história também é outra coisa que conta diversas coisas e que você pode perfeitamente aprender sobre uma cultura enxergando a história, entender de onde veio uma cultura enxergando a história. Mas a gente está falando só de língua. Idioma traz cultura. Então, deixa eu voltar para cá. Isso. Mais baixo só para não esconder o trocinho aqui de trás. Isso. E aí, pronto. Então, assim, você tem a oportunidade agora de aprender uma cultura nova. De aprender uma cultura nova. A cultura do Reino Unido. A cultura do... Eu não falo só da Inglaterra, porque a Inglaterra é um país, uma parte do Reino Unido, que são 4 países, sabe? Você tem essa oportunidade, por favor, se joga. Se joga. Eu vou lançar um desafio. Você que está me vendo, vou lançar um desafio. Você vai por uma semana só, 7 dias, domingo a domingo. Não é aquela coisa assim, não, mas sábado, final de semana é outra história. Não, não, não. 7 dias corridos, tá? Você vai viver a cultura do país que você está. Você vai se alimentar do jeito que as pessoas se alimentam. Você vai tentar interagir com as pessoas da forma que elas interagem. Ah, mas eu não sei falar inglês. Tá bom. Tem um monte de vídeo aqui ensinando do jeito que tem que fazer. Pega, assiste e usa. Muito simples. Muito simples. Ah, mas eu tenho medo. Pega o medo, guarda na caixinha por 7 dias. Põe a caixinha no fundo da tua gaveta e deixa ela lá por 7 dias, tá? Então, vai se alimentar do jeito que eles se alimentam, vai interagir do jeito que eles interagem entre si, vai viver as experiências de um nativo. Ah, mas, por exemplo, eu moro em Londres, eu não pego o metrô. Cara, vai pegar o metrô. Ah, mas o metrô é muito complicado, tem mapa para isso. E todo londrino aprende a ler mapa porque aquele metrô é um caos, tá? Vá para um pub. Tenha experiência num pub. Eventualmente nós vamos falar aqui de pub em inglês, de como que é a cultura do pub. Eventualmente eu vou trazer e vou falar sobre isso com você. Faça isso por 7 dias. E vem aqui, volta neste vídeo para me contar. Rod, olha só, eu fiz isso por 7 dias, a experiência foi 2 pontos. Aí eu vou deixar para você. Aí vai ter sempre um para falar assim, não, mas aqui você já sabe, porque você já viveu isso. Tá bom, já, mas eu precisei começar em algum lugar. Em algum lugar. No momento que eu pisei pela primeira vez no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, no aeroporto de Heathrow, eu comecei a ouvir as pessoas falando inglês, eu fiquei, tá, ok, mundo novo. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, eu não sei nada. Eu já estudava inglês há 30 anos. Não, talvez um pouco menos. Um pouco menos de 30. São 35 esse ano, eram 25 anos, vai. 25, talvez um pouco menos, mas mais de 20 anos com certeza. Já estudava inglês. Já era professor.
era coordenador de escola. E eu cheguei, me deparei com a situação e falei, caraca, eu não sei nada. Fui correr atrás e fui aprender. Por que com os outros, por que comigo é assim e para os outros não pode ser assim? Claro que pode. Todo mundo consegue. Basta o quê? Responde você daí, deixa eu ouvir. Exatamente. Começar. Basta começar. Ah, mas aí eu tenho medo que as pessoas vão me julgar. Acredite, e eu vou te falar do fundo do meu coração. As pessoas te julgam muito mais por não tentar. As pessoas te julgam muito mais por ficar numa zona de conforto, certo? Então o desafio está lançado. 7 dias corridos. 7 dias. Você vai viver a experiência de imersão. Viver a cultura, viver o idioma. Depois volta aqui e me conta como que foi para você. Tá? E eu vou te responder contando como é que foi a minha experiência, ok? Combinado? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me conte as tuas opiniões, eu quero saber, tá bom? Deixa aqui no comentário. Eu sou o Rod Krebs, você está no Britcast, o podcast do Conexão Britânica, que é o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view, vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto, tchau, tchau.